Meus amigos, neste tópico nós vamos abordar dois tópicos importantes. O primeiro, que é a reprodução simulada dos fatos no curso do inquérito. Vamos ver como funciona a questão da reconstituição do crime no curso do inquérito policial. E também vamos abordar a questão da incomunicabilidade do indiciado no curso do inquérito. O indiciado pode ficar incomunicável no curso do inquérito, segundo a regra do artigo 21 do CPP. Vamos analisar essa questão, inclusive verificando se realmente isso foi recepcionado pela Constituição Federal. Então vamos iniciar tratando da reprodução simulada dos fatos. O artigo 7º do Código de Processo Penal é o que anotamos agora. Reprodução simulada dos fatos. Reprodução simulada dos fatos. Vamos ver como funciona a questão da reconstituição do crime no curso do inquérito policial. Reprodução simulada dos fatos ou reconstituição do crime no curso do inquérito policial. Falar em reprodução simulada dos fatos é falar em reconstituição do crime. O que é a reconstituição do crime no curso do inquérito policial? Isso está tratado pelo artigo 7º do CPP, que aparece na sua tela. Vamos ler a redação do artigo 7º do Código de Processo Penal. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. O que diz o artigo 7º? Que esta diligência da reprodução simulada dos fatos é realizada pela autoridade policial para que se verifique se a infração ocorreu de determinado modo. Será que a infração ocorreu de determinado modo? Vamos então realizar a reconstituição do crime ou reprodução simulada dos fatos para verificar se a infração ocorreu daquele modo. Em relação ao artigo 7º do CPP, temos então que a finalidade da reprodução simulada dos fatos, que é a chamada reconstituição do crime, vamos colocar entre parênteses, reconstituição do crime, é verificar se a infração ocorreu de determinado modo. Se a infração ocorreu de determinado modo. Verificar se a infração ocorreu de determinado modo. A polícia, então, realizará uma espécie de teatro, tentando reproduzir a infração penal. Vamos tentar reproduzir, vamos ver se a gente consegue fazer aquilo de novo. Simular aquela situação, para verificar se a infração ocorreu de determinado modo. Por que isso é importante? Porque no curso do inquérito, inúmeras pessoas são ouvidas como testemunhas. O indiciado também é ouvido, é interrogado. A vítima do crime é ouvida. Enfim, muitas pessoas são ouvidas e é normal que apresentem versões diferentes para o mesmo fato. Considerando que estas pessoas podem apresentar versões diferentes para o mesmo fato, é importante que a polícia simule o fato para verificar quem está mentindo e quem está falando a verdade. Fazendo esta simulação, a polícia consegue verificar se há possibilidade fática de alguma versão apresentada por aquelas pessoas ser a versão verdadeira. Isto vai ocorrer por meio da chamada reprodução simulada dos fatos, que conhecemos também como reconstituição do crime. É muito comum este confronto entre aquilo que a polícia verificou na reprodução simulada e aquilo que foi dito pelo indiciado, pelas testemunhas e pela vítima da infração penal. E aí o artigo 7º vai dizer o seguinte, que não vai haver a reprodução simulada dos fatos quando ela contrariar a moralidade ou a ordem pública. A contrariedade à moralidade ou à ordem pública vai impedir a reprodução simulada dos fatos. Por exemplo, um exemplo clássico em que nós teremos a inviabilidade da reprodução simulada por violação à moralidade. Imagine que um crime de estupro ocorreu.
Neste tipo de situação, a reprodução simulada dos fatos pode gerar uma revitimização daquela pessoa estuprada. Vamos evitar reconstruir este crime, porque a reconstituição acarreta um novo sofrimento para a vítima, sofrimento este desnecessário. A polícia pode elucidar o fato de outras maneiras que não realizando a reprodução simulada dos fatos. Logo, a lei, no artigo 7º, diz que não vai haver a reprodução simulada quando ocorrer violação, contrariedade à moralidade ou à ordem pública. Um exemplo típico é o caso dos crimes contra a dignidade sexual. Vamos evitar esta revitimização. Esta é a ideia que nós temos no artigo 7º do Código de Processo Penal. Muito bem. E agora, uma discussão importante acerca da reprodução simulada dos fatos, que é a questão da participação do próprio indiciado no ato de reprodução simulada. Será que o indiciado ele precisa efetivamente participar da reprodução simulada dos fatos? Vamos colocar essa pergunta no nosso caderno. O indiciado está obrigado? O indiciado está obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos? O indiciado está obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos? Esta é uma pergunta muito importante. Porque nós precisamos responder esta pergunta à luz da Constituição Federal e à luz dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Será que nós podemos obrigar alguém a participar de um ato no curso da investigação preliminar, ato este que pode gerar a sua própria incriminação? Logo, o entendimento hoje tranquilo na doutrina é no sentido de que o indiciado não está obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos, pois ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É o que nós temos como resposta para esta indagação. O indiciado não está obrigado, pois ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Quando dizemos que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, estamos fazendo referência a um princípio muito importante do processo penal. É o princípio que nós chamamos de princípio da inexigibilidade de autoincriminação ou princípio da não autoacusação compulsória. Este é um princípio muito importante do processo penal. Ao dizermos que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, fazemos referência a um princípio muito importante do processo penal que denominamos princípio da inexigibilidade. Princípio da inexigibilidade de autoincriminação ou princípio da não autoacusação compulsória. Da não autoacusação compulsória. Este princípio é ainda representado por uma expressão em latim. Este princípio também é denominado princípio do nemo tenetur sede tegere. Princípio do nemo tenetur sede tegere. Que indica, em latim, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É o princípio da inexigibilidade de autoincriminação, não autoacusação compulsória ou nemo tenetur sede tegere. É o direito fundamental a não se produzir prova contra si mesmo. Vinícius, esse princípio está na Constituição Federal? Muito cuidado.
Você não encontra no artigo 5º do Código de Processo Penal, onde está aí o rol de direitos fundamentais, você não encontra lá nenhuma regra expressa, no sentido de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Você não encontra isso assim de forma muito clara. Mas você encontra assim no artigo 5º, inciso 63, quando a Constituição Federal faz referência ao direito ao silêncio, ao direito de permanecer calado que o preso tem. Quando a Constituição indica que o preso tem o direito de permanecer calado, a Constituição está dizendo que o preso não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. A Constituição Federal está assegurando o direito de não se produzir prova contra si mesmo por meio da previsão acerca do direito fundamental ao silêncio. Logo, ao ser indagado acerca da presença deste princípio na Constituição Federal, a sua menção deve ser ao artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Este artigo 5º, ao dizer que o preso terá o direito de permanecer calado, está assegurando o direito de não se produzir prova contra si mesmo. Artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Então você acompanhou comigo como funciona a questão da reprodução simulada dos fatos em relação à participação do indiciado. E aí é importante que você saiba o seguinte ainda sobre esse princípio da inexigibilidade de autoincriminação. Acompanhe. Não basta que você saiba que este princípio está previsto no artigo 5º, inciso 63. A banca quer saber mais de você. Existe previsão ainda numa convenção internacional que o Brasil assinou, que é o Pacto de São José da Costa Rica ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Você encontra este princípio lá no artigo 8º, item 2, a linha G. E lá está mais claro o direito de não se produzir prova contra si mesmo, mais claro ainda do que a própria Constituição Federal. Então, além da Constituição Federal, é importante que você saiba que há previsão no artigo 8º, item 2, a linha G, do Pacto de São José da Costa Rica. Pacto de São José da Costa Rica. Ou ainda, Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então você já sabe o que é este princípio. Este princípio vai respaldar o indiciado no sentido de que ele não está obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos. Existe uma outra discussão ainda, se ele poderia ser conduzido coercitivamente, acaso não queira estar presente. Se poderia o juiz obrigá-lo ou a autoridade policial obrigá-lo a estar presente no ato de reprodução simulada dos fatos. E hoje o entendimento majoritariamente adotado pela doutrina é de que nem mesmo existe a obrigatoriedade de presença deste indiciado por causa do princípio da inexigibilidade de autoincriminação. Acompanhou? Logo, em relação à reprodução simulada dos fatos, a discussão maior é: existe por parte do indiciado a obrigatoriedade de participar? Claro que não. Ele não está obrigado a produzir prova contra si mesmo. Existe a obrigatoriedade de que esteja presente? Também não. Por causa da mesma fundamentação, por causa do mesmo princípio, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Reprodução simulada dos fatos, artigo 7º do Código de Processo Penal. E agora vamos para outro tópico importante dentro do inquérito policial. Vamos falar sobre a incomunicabilidade do indiciado que está presente no artigo 21 do CPP. Então anote no seu caderno outro tópico de suma relevância: incomunicabilidade do indiciado. Incomunicabilidade do indiciado. Eis outra questão importantíssima. Incomunicabilidade do indiciado no curso do IP, no curso do inquérito policial. Incomunicabilidade do indiciado no curso do inquérito policial. Esta previsão está no artigo 21 do Código de Processo Penal, que você acompanha na sua tela.
Olha o que diz o artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitado em qualquer hipótese o disposto no artigo 89, inciso 3 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Olha só, o artigo 21 do CPP permite que o indiciado fique incomunicável no curso do inquérito. E este indiciado, obviamente, é o indiciado preso. O indiciado preso, segundo o artigo 21, poderá ficar incomunicável no curso do inquérito policial. Em que hipóteses? Em que situações? O artigo 21 vai dizer quais são as hipóteses de incomunicabilidade. Hipóteses de incomunicabilidade. Hipótese de incomunicabilidade. A lei diz: interesse da sociedade ou conveniência da investigação. Interesse da sociedade ou conveniência da investigação. São as hipóteses permitidas pelo artigo 21 para a decretação da incomunicabilidade do indiciado. Com isso, com esta expressão, já tiramos a primeira conclusão, a de que esta regra é absurdamente autoritária. A abstração destas expressões não permite que possamos definir exatamente os casos de incomunicabilidade. O que é o interesse da sociedade? O que é a conveniência da investigação? O que é isso? A doutrina tem uma enorme dificuldade de definir estas expressões, porque elas são expressões de impossível definição. Como é que vamos definir qual é o interesse da sociedade na incomunicabilidade de uma pessoa que está presa? Logo, a abstração destas expressões permitirá arbitrariedades. E não podemos permitir tamanha abstração no Estado democrático de direito quando se fala da restrição de liberdade de alguém. E, neste caso, da incomunicabilidade de uma pessoa. Enfim, considerando a impossível definição desses conceitos, interesse da sociedade, conveniência da investigação, nós temos que saber quais são as circunstâncias, qual é o prazo máximo desta incomunicabilidade, quem decreta esta incomunicabilidade. A lei prevê que o prazo máximo da incomunicabilidade é o prazo máximo de 3 dias. Por quanto tempo o indiciado preso pode ficar incomunicável? Por até 3 dias. E quem decide acerca desta incomunicabilidade? Quem decide é o juiz, mas não decide de ofício. Decide a requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. Logo, a incomunicabilidade será decretada pelo juiz. Será decretada pelo juiz. A requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. A requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Tome muito cuidado. Quem decide pela incomunicabilidade é o juiz. Apesar de a incomunicabilidade ocorrer no curso do inquérito policial, não tem o delegado de polícia este poder de decretar a incomunicabilidade do indiciado. O juiz é quem decreta a incomunicabilidade no curso do inquérito policial. Mas o parágrafo único vai fazer uma ressalva acerca desta incomunicabilidade. Qual é o parágrafo único? Qual é a ressalva feita pelo parágrafo único? O seguinte:
O parágrafo único vai fazer a ressalva de que esta incomunicabilidade não se opõe ao advogado. O advogado tem acesso ao indiciado incomunicável. Logo, quando falamos em incomunicabilidade do indiciado, você vai excluir a figura do advogado, porque o advogado vai ter acesso ao preso incomunicável. Temos então em relação ao advogado que a incomunicabilidade não é oponível ao advogado do indiciado preso. A incomunicabilidade não é oponível ao advogado do indiciado preso. O advogado tem acesso ao preso incomunicável. É o que você tem acerca do artigo 21 do Código de Processo Penal, incomunicabilidade do indiciado. Agora você precisa saber se esta regra foi ou não recepcionada pela Constituição Federal. E é praticamente unânime na doutrina o entendimento de que a regra do artigo 21 não foi recepcionada pela Constituição Federal. Vinícius, por quê? Vamos aprender agora. Escreva no seu caderno a regra da incomunicabilidade. Não foi recepcionada. Não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88. Não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88 a regra do artigo 21 do Código de Processo Penal. O artigo 21 do CPP não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Por quê? Por violação a 2 artigos da Constituição Federal. Quais são os artigos violados? Artigos violados. O primeiro artigo é o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Primeiro artigo violado. Artigo 5º, inciso 63. Esse artigo 5º, inciso 63, além de dizer que o preso tem o direito de permanecer calado, diz ainda que o preso receberá a assistência da família e do seu advogado. O artigo 5º, inciso 63, deixa claro: o preso receberá a assistência da família e do seu advogado. E não faz ressalvas. Não faz ressalvas. Se receberá a assistência da família, logo, não pode o preso ficar incomunicável em relação à sua família. Em relação ao advogado, já vimos que a própria norma do artigo 21, que prevê a incomunicabilidade, permite o acesso do advogado ao preso, mas não permite o acesso da família. E a Constituição Federal está dizendo que o preso receberá a assistência da família e do seu advogado. Isso está assegurado no artigo 5º, inciso 63. Daí a primeira violação. No momento em que o artigo 21 diz que o preso fica incomunicável, não se permitindo o acesso da família a ele, a norma do artigo 5º, inciso 63 da Constituição está sendo violada. Logo, é o primeiro motivo para dizermos que o artigo 21 do CPP não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. E qual é o segundo motivo? O segundo motivo, vamos colocar aqui, artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. É o outro dispositivo constitucional violado. Artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4. O que está no artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4? Este artigo 136 versa sobre o chamado estado de defesa. Versa sobre o chamado estado de defesa. Qual é a relação do estado de defesa com a incomunicabilidade do indiciado no curso do inquérito? Você vai aprender agora. O artigo 136, que trata do estado de defesa, diz que o presidente da República pode decretar o estado de defesa em 2 situações.
grave instabilidade institucional ou calamidade de grandes proporções na natureza. Qual é a situação em que pode ser decretado o estado de defesa? Grave instabilidade institucional, ou ainda uma outra situação que é a calamidade de grandes proporções na natureza. Nestes dois casos, o presidente, por meio de decreto, decreta o estado de defesa. E aí a questão é a seguinte: neste estado de defesa, direitos fundamentais são restringidos. O estado de defesa é um estado de exceção, é uma situação excepcional. E durante este período de estado de defesa, direitos fundamentais são restringidos. Como, por exemplo, o direito de reunião, o sigilo de correspondência, o sigilo das comunicações telegráficas e telefônicas. Tudo isso pode estar limitado, pode estar restringido no curso do estado de defesa. Em relação, portanto, ao estado de defesa, temos que no estado de defesa, direitos fundamentais são restringidos. Direitos fundamentais são restringidos. Vinícius, me dá exemplo de restrição de direitos fundamentais durante este estado de exceção que é o estado de defesa. Exemplo, fica limitado o sigilo de correspondência, fica limitado o direito de reunião, fica limitado o sigilo das telecomunicações, das comunicações telegráficas. Isso está limitado durante o estado de defesa. E aí qual é o problema? O problema é, durante um estado de exceção, direitos fundamentais são restringidos, são limitados. Mas vem a Constituição e diz o seguinte: no artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4, está escrito o seguinte: durante o estado de defesa é vedada a incomunicabilidade do preso. Durante um estado de exceção, que é o estado de defesa, é vedada a incomunicabilidade do preso. O que a Constituição Federal está querendo dizer para você? Está querendo dizer o seguinte: o preso ficar comunicável é algo sagrado, mesmo durante um estado de exceção. O preso ter a assistência do seu advogado e da sua família é algo sagrado, mesmo durante um estado de exceção. Com isso, concluímos: se durante um estado de exceção, que é o estado de defesa, a comunicabilidade está garantida, se durante um estado de exceção a incomunicabilidade está vedada, logo a incomunicabilidade estará muito mais vedada durante um estado de normalidade. Durante um estado de normalidade, aí é que o preso deve ficar comunicável mesmo. Aí é que jamais podemos admitir a incomunicabilidade do indiciado. Acompanhou o raciocínio? Se durante um estado de exceção a incomunicabilidade do preso é vedada, logo, durante um estado de normalidade, quando temos a democracia vigendo plenamente, aí sim é que a incomunicabilidade tem que ser vedada mesmo. Aí sim é que a comunicabilidade do preso tem que estar plenamente assegurada. Muito tranquilo isso. Logo, você vai concluir que o artigo 21 do Código de Processo Penal não foi recepcionado pela Constituição Federal porque viola dois dispositivos constitucionais, o artigo 5º, inciso 63, e o artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição. Encerramos então dois tópicos importantíssimos. Falamos sobre a reprodução simulada dos fatos e a incomunicabilidade do indiciado no curso do inquérito. Mais inquérito no próximo bloco. Até mais.